Sabe no BBB quando eles estão conversando sobre alguém que não tá na roda? Aí aparece a fotinho do participante no canto da tela pra gente saber de quem que eles estão falando? Eu adorei a arte que eles fizeram esse ano no BBB 22 e eu reproduzi ela inteirinha no Fusion, que é a aba de animação do DaVinci Resolve. E vou mostrar o passo a passo pra vocês. Olá, meu nome é Bruno, se você é novo aqui, bem-vindo ao meu canal, onde eu te ensino a editar melhor no DaVinci Resolve e animar no Fusion também. Hoje eu fiz um negócio que é muito legal, que é meio polêmico às vezes, né, copiar o trabalho dos outros, mas esse exercício de pegar uma referência que você gosta e tentar reproduzir do zero com as ferramentas que você tem é muito legal. Eu aprendi muito fazendo isso com essa arte do BBB. E eu recomendo que vocês tentem também, não necessariamente com a arte do BBB, mas enfim, com alguma referência que você goste, porque é um jeito incrível de se desenvolver e ficar cada vez mais habilidoso com as suas ferramentas. Então, eu vou mostrar o passo a passo de como eu fiz para pegar essa arte sem nenhuma informação além disso, usar as ferramentas que eu tenho no Fusion e tentar chegar no resultado mais parecido possível com o original. Vamos lá! Tô começando aqui com uma composição vazia do Fusion Studio, que é a versão sozinha do Fusion, fora do DaVinci Resolve. Mas tudo que eu fizer aqui você pode fazer também no DaVinci Resolve, funciona exatamente da mesma forma. As únicas coisas que eu tenho aqui são uma fotinho do Timothée Chalamet, que ele adora participar dos meus tutoriais. Ele sempre me pede, me liga e fala: bota minha foto lá, usa minha foto, que vai ficar bem legal. Tenho aqui também um vídeo de referência com a entrada e a saída do GCzinho da fofoca do BBB. E também uma imagem que eu peguei de um paredão, que aqui como tá em uma resolução maior, eu consigo ver melhor os detalhes da arte, das coisas que tem atrás. Pro design, a gente tem que ficar atento e observar todos os detalhes que a gente consegue ver mesmo com essa filmagem de tela de baixíssima resolução que eu tenho. Então a gente tem esse aro laranja em volta aqui que entra girando. Temos esse blob no meio com um fundo legal, com várias cores, né, com algumas sombrinhas. Um blob que tem ele parece ter um relevinho assim, né, porque a gente percebe pela luz e sombra, então ele parece que tem um certo volume. Tem a foto da pessoa que tá recortada por esse aro menor roxo aqui. Temos essa linha branca que se desenha ao longo da animação e esses pontinhos em cima de tudo, que dão uma textura. O único elemento que a gente não vai conseguir reproduzir com tanta fidelidade no Fusion é o aro laranja, porque eu consigo ver aqui que ele foi feito em 3D. Então eu precisaria de um software 3D para reproduzir exatamente o que eles fizeram aqui, né, com a iluminação, respondendo à posição do objeto e tal. Então eu arranjei um jeito que eu achei que super funcionou, da gente fazer tudo em 2D mesmo, só dando uma enganada com os efeitos de luz e sombra que ficam super legais. Vou começar com um B-Spline, que é ótimo para fazer esse tipo de blob. E aí eu vou contornar em cima aqui do blob do BBB. Bruno do futuro aqui, para eu poder explicar algumas partes que eu vou acelerar, para o vídeo não ficar insuportavelmente longo. Então aqui eu estou apenas contornando esse B-Spline, tentando ser o mais preciso possível nessa imitação. Posso olhar aqui no monitor da esquerda e eu tenho um formato bem parecido, só que ele está preenchido, né? Não é isso que queremos. Então eu venho no Inspector aqui, tiro essa coisa de Solid e vou aumentar a borda para ele ficar mais ou menos da mesma grossura. Vou conectar isso aqui a um background que a gente vai usar depois para fazer a cor. E aí, eu vou fazer um merge em cima dessa referência, puxando o output disso aqui para o output da referência, só para eu conseguir ver um em cima do outro. Aí eu consigo editar minha curva, né, se eu quiser, para deixar ainda mais parecida, e aumentar um pouco a borda. Não preciso mais desse merge. E agora eu já vou começar na organização. Então eu vou chamar esse node de cor 1, e isso aqui eu vou chamar de aro laranja. Eu vou selecionar esses dois nodes, e aí eu vou em Show, Tile Pictures, só para eles ficarem grandinhos aqui e eu conseguir achar eles depois, porque a gente vai ter muito node nessa composição. Aqui eu estou usando conta-gotas no background para pegar a cor do aro. Como é que é a técnica que a gente vai usar agora para dar esses efeitos de luz e sombra? Eu vou usar principalmente um node que chama Erode Dilate, que ele faz o seguinte: eu consigo diminuir ou aumentar pelas bordas, tá vendo? O node que eu colocar nele. E aí a vantagem é que ele vai manter a mesma forma do aro laranja, né? Mesmo se eu animar esse aro. E aí eu posso pegar e borrar esse resultado e pintar de branco, por exemplo. E aí se eu mover um pouco para a esquerda, eu tenho uma highlight que vem da esquerda. Ou se eu mover um pouco para a direita e pintar de preto, tem uma sombra que fica na direita. Então vocês vão ver, é um efeito super fácil de realizar. E a gente precisa, acho que, de umas 4 camadas de luz, que já é suficiente. Eu reparo aqui
nessa luz da borda, ó, tem uma que fica no meio aqui, tá vendo? Que tem uma linhazinha no meio. Aí eu acho que pra dar o efeito de 3D seria legal se a gente fizesse que esse lado aqui, o lado direito do blob, fosse um pouco mais claro que o lado esquerdo, pra parecer que tem uma luz. Ó, tá vendo? Aqui a gente tem um iluminado forte, aqui também, e aqui a gente tem uma sombra. Então, sem usar luzes 3D, a gente consegue usar esse efeito pra fingir que estamos em 3D. Então, vamos precisar de 3 luzes e uma sombra. Eu acho que é suficiente. Vamos ver como é que a gente vai fazer isso. Vou puxar o tal do Erode Dilate. Aí agora, qual que é o truque? Eu vou puxar um node que chama Channel Booleans para subtrair essa forma desta forma aqui. Essa forma é um pouco menor, essa forma é maior. Quando eu subtrair isso aqui, eu vou ficar só com os cantinhos, só com as bordas. É só eu conectar um na setinha amarela e um na setinha verde e escolher essa opção Subtract. Olha o que acontece? Nada. Por quê? Porque eu conectei na setinha errada, tem que ser invertido. Quando eu inverto, aí eu tenho esse resultado aqui. Agora, eu vou pegar um node de brilho e contraste. Aí eu vou aumentar o brilho. Ele vai aumentar essa tela toda, não é uma coisa que eu quero. Então eu aperto esse botão aqui, Pre-Divide Post Multiply, que aí ele vai afetar só os pixels que não são transparentes. E aí eu já vou colocar um blur aqui. Olha só o pulo do gato agora. Eu vou pegar um merge. E aí eu vou pegar esse resultado aqui, que é nosso aro principal, e vou colocar no background. E aí o resultado deste blur aqui, que está carregado neste monitor, eu vou colocar na setinha verde. Aí eu venho aqui no Operator e coloco a top, para que esse contorninho aqui não vaze para a parte de fora. Ele fique só onde aqui eu tenho informação de cor. Vamos seguir com essa mesma técnica para fazer as outras luzes então. Vamos acelerar aqui de novo. Aqui eu vou usar basicamente a mesma técnica, então eu tô repetindo tudo que eu fiz. Só que agora, para fazer uma luzinha no centro, então eu vou deixar ele bem fininho e iluminado ali no centro para fazer um risquinho que também tem na referência. E aí depois eu vou fazer uma luz que vem da lateral. E aí para isso eu faço um pouco de Erode Dilate, não muito, deixar ela só um pouquinho mais fininha. Uma coisa que eu fiz diferente é que em vez de usar o tal do A-Top, eu coloquei Screen no Blending Mode, né, que ele serve para você só clarear a imagem de baixo e não escurecer. Só que aí eu não posso usar ele A-Top, então o que eu preciso fazer é puxar o output do merge anterior para usar de máscara no merge seguinte. E aí no merge eu aumento um pouquinho o tamanho dela e boto ela um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, vou girando, vou experimentando até que a luz apareça meio que só de um lado aqui e vá fazendo uma forma meio irregular. E depois eu vou fazer a mesma coisa com a sombra. A ideia é ir experimentando mesmo, ver as intensidades, ver onde que tem que ficar essa luz, onde que tem que ficar essa sombra, e testando o nível do blur, o nível do erode, até ficar parecido com o que a gente quer fazer e deixar o mais suave possível pra gente ter delicadeza, que a gente quer delicadeza sempre. Acho que a gente tem uma coisa parecida, já dá pra gente partir pra próxima. Mas antes disso, como a gente é muito organizado, eu vou selecionar todos esses nodes aqui, Shift/espaço, Underlay. Isso vai me dar meio que uma borda gigante aqui em torno desses nodes, eu dou uma aumentada. Aí com Option eu vou selecionar isso aqui e vou chamar isso de aro laranja grupo. E aí com Option também selecionando, eu posso escolher a cor disso. Vou começar com um B-Spline também, clicar fora aqui, posso carregar ele no monitor à direita. E vamos fazer mais ou menos aqui a forma do negócio. Aí como que eu vou fazer para isso aqui meio que conter toda essa arte que vai ter várias cores e tal? Eu vou pegar um fundo transparente, então um background aqui, puxar o alpha para 0. Aí eu vou pegar agora um preto só de exemplo e vou fazer um merge aqui. Se eu usar esse blob de máscara, eu tenho o preto aqui contido pelo blob. A ideia aqui é fazer essa base igual tem na referência, né? Que é essa faixa azul, a faixa laranja e a faixa rosa. E depois a gente vai acrescentando os detalhes. Eu vou fazer isso com backgrounds e máscaras. Cada um de uma cor, cada máscara de uma forma.
E a gente tem a base do nosso treco, agora é só trabalhar um pouco mais esse negócio aí pra ficar mais bonitinho. Então eu vou começar com o azulzinho, que ele faz uma sombra aqui no amarelo, tá vendo? Então para isso eu vou usar um node que chama Shadow. Fusion é muito didático, sempre muito didático. Aí eu posso carregar esse node aqui. Se eu aumentar a distância da luz, começo a ter uma sombra, tá vendo? E depois eu quero mais uma sombra. Então eu vou puxar a partir desse mais um node de Shadow. Vou fazer uma luz mais ou menos do mesmo lugar, um pouco mais distante, um pouco mais soft. E essa vai ser tipo um laranja assim. Deixa eu puxar as referências aqui pra perto, então elas estão longe aqui. Que a gente reparou lá no coisa do paredão, que são essas bolinhas, essas bolotinhas. Como é que a gente vai fazer essas bolotinhas? Muito fácil. Vou começar com um background, só que eu quero um background pequeno, tipo bem pequeno mesmo. Então eu venho nesta aba Image e digito o tamanho que eu quero, tipo, sei lá, 15 por 15, sabe? Uma coisa bem mini. E aí eu coloco uma elipse para fazer máscara nesse background. Só que agora que eu tenho uma bolinha pequena, eu posso colocar ela em cima do meu coisa azulzinho. E por enquanto ela não dá nada, né? Eu tenho uma bolinha pequena no meio do nada, não me ajuda. Mas tem uma coisa que vai super me ajudar, que é se eu clicar nesse Merge e vier aqui em Edges, vou carregar só o Merge aqui, pra gente ver só o azul, e eu coloco Mirror, que aí ele vai replicar a minha bolinha. Aliás, acho que eu vou até aumentar esse background, não precisa ser 15, pode ser 30, tá? Então aqui eu posso mexer no Size para decidir o tamanho da bolinha, e o espaçamento da bolinha vai ser o tamanho do elipse, né? Porque quanto menor a elipse, menor a proporção que ela ocupa deste quadro aqui. E volto no nosso querido Atop, para que ele fique só em cima da parte azul e não de outras partes. Então, Atop, quando eu voltar para cá, tem o nosso padrão bonitinho do azul. Quando eu venho no Blob, tá muito incrível. Continuo refinando as bolotinhas, a gente tem que ir refinando mesmo, testando até ficar perfeito. Na vida real é muito chato, aqui eu não vou fazer você passar por isso. E depois eu continuo fazendo mais sombrinhas na divisão entre essas camadas. E eu uso uma técnica também no Node de Shadow, que a gente já viu, que faz ele mostrar só a sombra, em vez de ser o Node com a sombra, sabe? Aí eu consigo colocar essa sombra num Merge atrás e controlar a opacidade, a posição dela no Merge. Uma coisa que eu reparei na referência, se eu olhar assim, tipo, apertando muito o olho, é que tem meio que um texto que faz um pattern na parte rosa e na parte laranja. Eu não consegui ver o que tá escrito, então eu escrevi BBB 22 do Bruno e usei a mesma técnica das bolinhas, que é cropar esse texto e usar um modo daqueles do Merge que multiplica a imagem. Dessa vez eu não usei o Mirror para não espelhar o texto, mas eu usei o Wrap, que dá esse mesmo efeito e cria um pattern pra gente pôr em cima desse fundo. Vamos fazer o seguinte, eu vou pegar um novo B-Spline e aí eu vou tirar a animação daqui, Remove B-Spline One Polyline, porque eu não vou precisar disso. Mas eu vou conectar ele aqui com o botão direito, Connect to Blob Polyline. O que eu vou ter aqui? Meio que a mesma coisa que esse blob, certo? Só que agora eles estão conectados. Então, se eu animar esse blob, a forma desse blob, eu vou animar esse aqui também. Só que esse aqui, eu quero que ele não seja sólido. Eu quero que ele seja só uma borda. Então, eu vou aumentar a borda aqui. E aí, eu tenho a mesma forma desse blob, só que como borda. Aí, um deles eu vou colocar num background preto. Ele vai ser a sombra. O outro eu vou colocar num background branco. Ele vai ser a luz. Eu vou colocar um soft edge também. Vou fazer um merge de cada um deles, ó. Quando eu faço a sombra, ela fica tosca assim. Quando eu faço a luz, um vai cancelar o outro. E aqui eu vou usar um polígono de máscara para definir onde que eu quero luzes e onde que eu quero sombras. Então eu crio um polígono aqui. Posso já até tirar essa animação, que a gente sabe que eu não gosto disso. E eu vou dividir isso aqui no meio, assim, ó. E conectar nos dois merges. Aí o que ele vai fazer é que ele vai meio que restringir os dois a essa mesma área da máscara. Só que se eu vier aqui no merge da sombra e nas configurações eu selecionar Apply Mask Inverted, aí agora
esse polígono está definindo a área das luzes e a área das sombras ao mesmo tempo. E se eu suavizar isso aqui, eu tenho uma transição super suave. E agora esse negócio tem um volume. E vamos de ajustes, principalmente agora usando o blend do merge, tanto da luz quanto da sombra, para ajustar a opacidade e deixar esse efeito mais discreto. Agora é a última parte desse fundo, né, antes de entrar a pessoa, que é essa faixa roxa com uma linha branca embaixo. Mesma técnica, um background colorido e uma máscara para delimitar o espaço da cor. Mas para a linha branca, em vez de usar uma forma preenchida, eu usei uma forma vazia e mexi no border width para determinar a espessura da linha. O que falta agora? Esse blobzão aqui roxo. Então vamos fazer tudo de novo que a gente fez nesse blob laranja. Claro que não, né, gente? A gente vai copiar e colar, porque a gente não é bobo nem nada. Então eu vou copiar e colar tudo isso aqui, menos a máscara, porque eu vou ter que usar outra forma, né? Eu vou fazer isso bem longe aqui. Esse aqui eu falei que eu ia precisar de outra cor, então eu vou chamar de cor 2. E essa cor, ela vai ser tipo roxa. Então eu vou pegar mais ou menos esse roxo, provavelmente tá feio, dar uma saturada a mais ali. Então o que eu tenho por enquanto é um roxão, porque ele não tem uma máscara, então não tá fazendo sentido nenhum. Mas, se eu pegar e fizer a mesma técnica que eu fiz antes, que é pegar um B-spline e tirar a animação e conectar com o tal do blob, e aí colocar um border width e deixar ele vazio e conectar nessa cor, olha o que eu tenho, outro blob muito parecido com aquele primeiro, só que menor. Eu que não sou bobo nem nada, sei que não vou precisar animar isso, ficar controlando. Eu posso só agrupar esse negócio e chamar de blob roxo. Aí é só pegar esse blob e colocar num merge ali junto com todo o resto. Como ele está restrito, né, pela forma do blob maior, eu preciso diminuir um pouco o tamanho, que é como estava na referência mesmo. E aí eu vou fazendo alguns ajustes. Depois eu percebo ali que a luz e a sombra acabam ficando erradas por causa da espessura da linha. Então eu fui mexendo nos erode dilates, nos blurs e tal, só para ficar tudo mais bem acabado. Mas é basicamente isso, assim. Eu usei a mesma técnica do aro laranja, só com alguns ajustes. E aí depois eu coloquei em cima do blob. E nosso amigo Shadow volta a aparecer aqui, porque esse aro, o roxo, ele tem que estar acima do blob, né? Dando esse efeito tridimensional que a gente quer enganar ao longo de todo esse projeto. Então eu uso mais uma vez o Shadow, deixando ali bem discretinho, só para dar um efeito de profundidade. Chegou a hora da gente colocar nossa pessoa aqui. E eu acabei de descobrir que eu fiz uma coisa errada, mas a gente vai consertar, porque as coisas erradas fazem parte da vida. Então, eu tenho aqui o Timothée Chalamet num quadrado, com fundo transparente já. Não recortei ele no Fusion, porque eu não me odeio. Fiz isso no Photoshop. E a gente vai colocar ele dentro desse rolê aqui. Como é que eu vou fazer essa máscara? Vou criar mais um B-spline, tirar a animação e conectar ele de novo ao formato do blob, para ter um blob igualzinho a esse. Só que esse blob roxo eu diminuí de tamanho. Lembra, eu fiz isso no merge. Então eu vou precisar aplicar essas mesmas diminuições e reposicionamentos nesse blob aqui, para ele ficar do mesmo tamanho e recortar o Timothée. E essa é a hora que eu divulgo o meu basicão de expressions, caso você não entenda nada do que eu tô escrevendo aí. Dá uma olhada no card, porque esse vídeo está muito legal e vai esclarecer todas as suas dúvidas. Agora, ele tem o mesmo tamanho do blob roxo e, enfim, se eu quiser diminuir depois, eles vão diminuir juntos e vai tudo sempre estar conectado. Tamo quase, hein, gente? A gente já tem o aro laranja e já temos o blob com a pessoa que tá muito parecido. Olha só como tá parecido, gente. Falta agora aqueles detalhes da linhazinha, mas antes disso, vamos colocar esse aro laranja em volta desse blob, pra gente ver como que tá ficando a nossa composição. Aqui a gente vai fazer o seguinte, primeiro eu coloquei ali o blob em cima do aro, só que depois eu troquei os inputs do merge, porque eu mudei de ideia, com Command T. Então eu coloquei o aro em cima do blob. Mas para colocar essa parte do blob ali do canto superior esquerdo, que fica em cima do aro, eu vou usar outro merge. Então eu coloco de novo, agora
o blob em cima do aro, só que eu vou usar uma máscara para colocar só uma parte do blob em cima do aro. Para melhorar ainda esse efeito, seria legal se eu conseguisse fazer uma sombra aqui. Isso aqui fizesse sombra nisso e isso aqui fizesse sombra nisso. Então como é que a gente vai fazer isso acontecer? E aqui é muito simples, eu só preciso de 2 shadows de novo. Então, né, uma eu vou colocar pro aro, e aí eu escolho aquele modo lá que eu consigo mostrar só a sombra e não a imagem com a sombra. E coloco isso na frente do blob antes dele entrar no background desse merge. Lembra o merge que colocou o aro em cima do blob. Depois eu coloco mais uma shadow, dessa vez no blob. Então para fazer a sombra do blob no aro, naquela segunda setinha que coloca só uma parte dele na frente do aro. Para fazer os últimos detalhes agora é muito fácil. Eu preciso de um background branco para fazer aquela linha lá. Deixa eu carregar a referência, onde tá. Aqui é a mesma técnica que a gente usou para fazer a linha naquela parte roxa que tem uma linha branca. Então eu usei um polygon vazio, só com uma espessura de borda. E depois eu acrescentei um glow também, só para ela ter o brilhozinho. Aí para fazer a textura das bolinhas, eu só peguei aquela mesma que a gente fez na parte azul do fundo do blob e fiz alguns ajustes. Então eu coloquei um pouquinho de blur, né, usando o soft edge da máscara lá, do elipse que faz a forma da bolinha. Mexi um pouco no espaçamento, mexi na cor do background também, para a bolinha ficar mais amarelada, que eu acho que é a cor que ela tem na referência. E para fazer esse padrão mais orgânico, eu uso um node que chama Fast Noise, que serve exatamente para isso. Mexendo um pouco nos parâmetros dele lá, a gente consegue uma máscara para restringir a área que eu vou preencher com essas bolinhas e ficar um padrão meio que falho. Depois disso eu acrescento mais uma máscara, dessa vez no Merge, para que esse padrão orgânico de bolinhas ocupe só uma área específica ali no canto inferior. Depois de toda essa epopeia para copiar o trabalho dos outros, eu mereço um like nesse vídeo, né? Vamos agora para a animação. Se você chegou até aqui, meus parabéns! Agora é hora da gente começar a animar finalmente. Começando pelo parâmetro de Y Rotation, que é a rotação no eixo Y. Coloco um keyframe ali no começo, outro keyframe ali no final e faço uma curva para reproduzir a energia do movimento do original. É importante a gente animar a rotação primeiro, porque daí ele vai estar na mesma posição e depois fica muito mais fácil da gente reproduzir a animação da forma do aro. Parece que tá bem parecido. Vamos frame a frame para ver se eles estão mais ou menos na mesma posição. Ó. Tá vendo? A hora que ele cruzou, ele tá cruzando, parecido. E... Tchum! Acho que é essa curva mesmo que ele faz. Vamos fazer a entrada do tamanho agora. Porque se eu tiver o tamanho que ele tem em todos os frames, fica muito mais fácil de copiar mais ou menos a forma que ele tem quando a gente for animar o shape. Tá vendo, né? Até me repetir ali realmente. Eu preciso do tamanho e da rotação para isso. Mesmo processo, coloco um keyframe no começo, um keyframe no final e reproduzo a curva que tem mais ou menos a mesma energia da rotação, que é essa curva que começa rápido e tem um ease bem forte para terminar. Muito bom, copiar é muito fácil, né, gente? Criar é muito mais difícil. Agora, pra gente animar o shape deste negócio, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque é muito fácil de começar a ficar com 40 bilhões de keyframes, aí você não consegue manipular e tal. Então, vamos tentar evitar isso ao máximo e minimizar o número de keyframes. Então, vamos entender quando que ele tá nessa posição meio que original aqui, né? E a gente já trava e coloca um keyframe para não perder isso. E ó como um afeta o outro também, né? Só a rotação já deixa ele mais ou menos na forma que ele tá. Então eu vou colocar mais um keyframe aqui para deixar ele igual. E aqui, ó, ele começa a se distorcer. Então aqui a gente vê que tem uma animação. Aqui ele me parece que já tá bem diferente. Então aqui acho que eu posso mexer nesse negócio. Aqui começa um longo processo de animação de forma, dá trabalho mesmo, mas quanto mais detalhado você for, melhor vai ficar. É só ir olhando frame a frame qual que tá mais ou menos a posição e ajustando a forma do shape.
Eu ainda estou devendo um tutorial para vocês para falar de todas as funções que tem no Fusion para manipulação dessas curvas e polígonos e formas. Tem um monte de função muito legal que ajuda muito a fazer esse tipo de coisa. Dá um like aqui nesse vídeo que quem sabe eu produzo esse tutorial no futuro. Outra coisa que eu usei bastante depois quando eu fui mexer na curva dessa animação foi essa função do spline de copiar o valor, copy value, que pega o formato do B-spline naquele frame específico e copia para outro frame, para eu não ter que ficar tentando reproduzir a olho. E aí eu fui testando, dando play, rodando, via como ficava, até chegar num resultado satisfatório. Dá pra gente tentar refinar, mas é isso. Acho que já dá uma ideia mais de elástico e tá funcionando essa entrada. Vamos ver com tudo. Óbvio que ele tá esquisito, porque eu não animei o resto ainda, mas já tá dando pra ver que tá parecido. Vamos então copiar agora a entrada do blob. Cadê o blob? Ele aparece aqui. Quer dizer, ele desaparece aqui. Então aqui, nesse merge do blob, né, que ele tá sozinho, eu venho e coloco um transform pra gente animar também o blob. Aqui é basicamente a mesma entrada do aro, mesma energia, super acelerado no começo e desacelerando no final. Muito parecido. Vamos ver se os tamanhos estão parecidos. Acho que ela tem que entrar mais rápido ainda. Então vamos fazer essa curva ser mais intensa. E olha só, muito parecido. Vamos ver agora com o aro. Ó, que tudo! Temos a entrada. E ele até distraiu, né? O blob que tava meio esquisito, agora não tá mais tanto. Tá ficando até que legal. E agora só falta a gente animar os últimos detalhezinhos. A animação da linha eu usei esse parâmetro Length, que faz ela se escrever com uma curva super básica de animação. Só apertei F e vamos que vamos. E depois para a entrada da texturinha de bolinhas, só usei o Blend mesmo no Merge que ele tava entrando para fazer um fadezinho simples. E temos uma animação de entrada do trequinho do BBB. Vamos ver até aqui como que ela tá rolando. Vamos pegar a pessoa e vamos criar um background com o mesmo tamanho dela, só que transparente. Então 800 por 800. Só a gente vir aqui na abinha Image para mudar a resolução e depois puxar o alpha para 0 para deixar transparente. Agora eu vou criar outro background desse. Não precisa ser transparente, mas ele vai precisar ser um degradê. Já já a gente vai usar ele. Vou chamar ele aqui de degradê. Agora, eu preciso de um node que chama dissolve. Shift barra de espaço, dissolve. DX é o atalho. Fundo transparente na setinha verde, degradê na setinha rosa pra gente fazer esse gradient wipe. Que olha só como fica. Eu posso deixar ele duro para fazer um wipe bem retinho. Depois é só eu usar essa função de repeat aqui no degradê para ele repetir. Ficar um padrão de degradês que vai guiar esse efeito de transição de cortina para a entrada da pessoa. Depois eu só ajustei o ângulo porque ele estava invertido em relação à referência. Agora a gente só precisa fazer esse efeito de wave, né? Essa coisa, essa distorção. E tem um efeito no DaVinci Resolve só para isso. Aqui no Fusion não tem, então eu tive que fazer o meu próprio. Faça seu próprio efeito. Mas ele funciona exatamente igual o Wave do DaVinci, acho que chama Waves, alguma coisa assim. O meu chama Wave Distort, mas é a mesma coisa. Eu quero que ele distorça na horizontal. Não precisa ser tudo isso, pode ser tipo um pouquinho só que eu quero que ele distorça com mais frequência. E eu quero que isso ande, que isso anime. Então eu vou animar alguns desses parâmetros e vamos ver o que acontece. Aqui eu sei que ficou meio confuso, mas basicamente eu tô fazendo a ondulação do negócio começar muito forte e depois enfraquecer, mexendo nos parâmetros. Depois olha lá o efeito Waviness do DaVinci Resolve, que você vai entender como que ele funciona. E qualquer dúvida, me pergunta nos comentários, que aí eu ajudo vocês. Temos o efeito de ondinha, tá bem parecido, só acho que ainda tá com uma energia esquisita essa mudança de forma. Então eu vou voltar aqui no aro laranja, no polyline, e eu vou antecipar esses keyframes aqui. Eu acho que isso vai resolver, vamos ver. Exatamente, só que esse último eu posso voltar ele um pouco para ele ser mais eased.
Se você chegou aqui até esse momento no vídeo, você deve gostar bastante do Fusion e deve querer aprender cada vez mais sobre essa ferramenta incrível do DaVinci Resolve. Então eu recomendo que você assista esse outro vídeo aqui, se você ainda não viu, em que eu vou super a fundo no Spline Editor, que é o editor de curvas lá do Fusion, que a gente usou bastante hoje, pra você ficar craque nele. Não esquece de se inscrever no canal também se ainda não for inscrito, e até a próxima!